Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam bem-vindos ao Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos. Gesiel, vocês estão no verdadeiro núcleo espírita e jurídico. Para isso é que, em 1980, nós pensamos em criar os núcleos espíritas jurídicos. É para estudar, não é para fazer palestra, não é para aparecer, para dar aula de direito, nada disso. É para estudar e fomentar o estudo para que as criaturas andem direitas, andem de acordo com as leis. Tá difícil ver advogado sério, tá difícil de ver criaturas sérias, tá difícil de ver cidadãos usando o celular para fazer discursos sérios. Tá difícil ver uma sociedade ordeira, civilizada, que só cumpra as leis rigorosamente. Bom, estamos aqui desde 1968, procurando fazer as coisas de acordo como alunos, mas aluno responsável. Hoje eu vou, em razão de como o mundo está, todo mundo quer usar arma, todo mundo intolerante, querendo um matar o outro, por causa, às vezes, de um cachorro solto. As pessoas não querem seguir as leis. As pessoas não querem ser educadas. Então eu vou fazer uma reflexão aqui de um livro muito seguro, A Boa Nova, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Humberto de Campos, também irmão X, um estudiosíssimo, seríssimo. É um livro para ser lido 10 vezes numa encarnação. Eu conheço esse livro há mais de 30 anos. É uma das maravilhas do conjunto de livros seguros que nós temos. E aqui vocês vão ter paciência para a gente fazer um pouquinho de reflexão sobre uma conversa de Jesus com Maria de Magdala. Maria de Magdala ouvira as pregações do Evangelho do Reino, não longe da vida principesca onde vivia, entregue aos prazeres. Em companhia de patrícios romanos, tomara-se de admiração profunda pelo Messias. Tomara-se de admiração profunda pelo Messias. Eu também, quando em 1968 eu conheci Jesus Cristo estudando, nunca mais eu deixei de estudá-lo, todo dia. Ainda estou aprendendo, é difícil, mas é plenamente factível nos transformarmos num aluno responsável, num cristão de verdade. Mas só estudando. Que novo amor era aquele apregoado aos pescadores singelos por hábitos tão divinos. Vejam a beleza de Jesus. Até ali caminhara ela sobre as rosas rubras do desejo, embriagando-se com um vinho de condenáveis alegrias. É como está a sociedade hoje.
A sociedade hoje está embriagada pelo materialismo. Todo mundo quer ter um revólver, uma faca, carro novo, casa bonita, chique, muitas roupas, fazer plásticas, pintar cabelos. Todo mundo quer se enfeitar por fora. E por dentro nós não somos nada mais do que um cadáver vivo. Sem amor, sem respeito, sem saudades dos amigos verdadeiros, sem saber ouvir, sem ter paciência, sem saber fazer caridade conosco e com o próximo, sem saber amar a Deus, ao próximo e a nós. Nós estamos perdidos no materialismo, igualzinho naquela época dos romanos. Igualzinho naquela época dos romanos. Jesus chamava os homens para uma nova vida. É isso que Jesus continua fazendo conosco, nos chamando para uma nova vida. Só não vem quem não quer. Só não vem quem não quer. Tem gente que troca isso aqui por uma taça de bebida. Ainda está na ignorância. Decorrido uma noite de grandes meditações e antes do famoso banquete em Naim, onde ela ungira publicamente os pés de Jesus com os bálsamos perfumados de seu afeto, notou-se que uma barca tranquila conduzia a pecadora a Cafarnaum. Dispusera-se a procurar o Messias, após muitas hesitações. Como a receberia o Senhor na residência de Simão? Como a receberia o Senhor na residência de Simão? Para todos, ela era a mulher perdida. Para todos, ela era a mulher perdida, que teria de encontrar a lapidação na praça pública. Sua consciência, porém, lhe pedia que fosse. Jesus tratava a multidão com especial carinho. Jesus tratava a multidão com especial carinho. Jamais lhe observara qualquer expressão de desprezo para com as numerosas mulheres da vida equívoca que o cercavam. Além disso, sentia-se seduzida pela sua generosidade. Se possível, desejaria trabalhar na execução de suas ideias puras e redentoras. Propunha-se a amar como Jesus amava, sentir com os seus sentimentos sublimes. Se necessário, saberia renunciar a tudo, que lhe valiam as joias, as flores raras, os banquetes suntuosos, se ao fim de tudo isso conservava a sua sede de amor. É aí que hoje, nos anos 2024, nós estamos vendo que a maioria das pessoas que têm algum dinheiro vão para o shopping center, gastam tudo em roupas, em joias, em pinturas, em plásticas, em pintura de cabelos. Tem gente que às vezes compra uma bolsa que custa 10, 15 mil reais. Uma bolsa. E às vezes chega em casa, na hora de dormir, tem que tomar vários calmantes para ver se acalma o espírito que está nervosíssimo, porque não tem amor, não tem paciência, não tem quem lhe ouça, não tem com quem conversar.
abraçar. Tem pessoas que não dão um abraço há mais de 10 anos. Tem outros que não ganham um abraço há mais de 15 anos. Um beijo, um carinho, uma atenção. Então, que lhe valiam as joias, os carros, os shopping centers? Eu tenho uma conhecida que me falou que quando vai no cabeleireiro gasta R$ 2.000. Quando tem jovens nesse país que não tem R$ 10 para tomar um café da manhã. Envolvida por esses pensamentos profundos, Maria de Magdala penetrou o umbral da humildade, da humilde residência de Simão Pedro, onde Jesus parecia esperá-la. Tal a bondade com que a recebeu num grande sorriso. A recém-chegada sentou-se com indefinível emoção a estrangular-lhe o peito. Vencendo, porém, as suas fortes impressões, assim falou em voz súplice, feitas as primeiras saudações. Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Que coragem, hein? Hoje nós temos várias oportunidades de encontrar com Ele. Às vezes o livro está lá na estante já há 5 anos, 10 anos, cheio de poeira, e nós nem estamos aí para ele. E nós cheios de depressão. Depressão é a pior doença que existe hoje no mundo. É um problema mental, de falta de estudo, falta de saber quem é você, de onde você veio, quem é seu pai, o Criador, e quais as leis que você deve estudar e praticar. Quase ninguém quer saber disso. 95% das pessoas não querem saber disso. Tendes a clarividência do céu e podeis adivinhar como tenho vivido. Ela falando para Jesus. Sou uma filha do pecado. Quantos de nós somos filhos do pecado? Quantos políticos são filhos do pecado? Quantas criaturas que usam o WhatsApp, usam o Facebook, são filhos do pecado, só falam bobagem, só usam palavrões, acusações indevidas aos semelhantes. Sou uma filha do pecado, todos me condenam. Entretanto, mestre, observai como tenho sede do verdadeiro amor. Então vejam, ela vivia num palácio, que era uma casa de prostituição naquela época, muito chique, cheia de joias, perfumes. Homens que queriam fazer sexo com ela pagavam caro. Hoje não precisa, porque hoje isso tudo está aí na sociedade solta e livre. Solta e livre. Então ela estava nesse ambiente cheio de riqueza, de futilidades, mas ela não tinha amor dentro dela. Minha existência, como todos os prazeres, tem sido estéril e amargurada. A maioria dos médicos hoje falam que as pessoas estão doentes da mente.
estão sem carinho, sem atenção, nervosas, ansiosas e sem um rumo na vida, vão chegando à depressão, que é o destrambelhamento mental de tudo. E daí vão para os vícios alcoólicos, os remédios indevidos, as drogas, o suicídio. Porque estão perdidos. Deus não nos criou para nos deixar perdidos. Todos nós temos um rumo a seguir. E desde que nós nos tornamos hominais, inteligentes, Ele sempre tem colocado alguém para nos mostrar o caminho. Desde lá da Mesopotâmia, Hammurabi escreveu 200 artigos nas pedras para mostrar o caminho ao povo. O profeta Nazareno fitou-a enternecido, sondando as profundezas do seu pensamento, e respondeu bondoso: Maria, levanta os olhos para o céu e regozija-te no caminho, porque escutaste a boa nova. Está aqui, ó. Escutaste a boa nova do reino de Deus. Te abençoa as alegrias. Acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Quem pensa em pecado eterno é ignorante de Deus, não sabe nem imagina quem é Deus. Deus é o nosso Criador, é o nosso Pai, é o engenheiro divino. E qual o pai que não ia fazer tudo para caminhar ou encaminhar seus filhos para o bem? Está aqui, ó. Onde então o amor de nosso Pai? Nunca viste a primavera das flores sobre uma casa em ruínas? As ruínas são as criaturas humanas. As ruínas são as criaturas humanas. Porém, as flores são as esperanças de Deus. As ruínas são as criaturas humanas que querem usar revólver, faca, só querem intolerância, xingar os outros, só querem brigas, só usam a comunicação para usar palavrões, para julgar indevidamente as pessoas, para praticar calúnias, crimes horríveis. As pessoas ignorantes estão sempre insatisfeitas, infelizes, doentes por dentro. Às vezes estão lindos por fora, porque gastaram dinheiro, fizeram plástica, pintaram cabelos, botaram roupas novas, mas estão podres por dentro, cheios de doenças. As criaturas são ruínas. Olha o que Jesus disse a Maria de Magdala. É muito atualizado isso. Sobre todas as falências e desventuras próprias do homem, as bênçãos paternais de Deus descem e nos chamam a toda hora. A todo instante nós somos chamados. Venha, meu filho, me siga. Quem me segue não anda em trevas. Quem me segue não anda na escuridão. Quem me segue não morre, ganha a vida. A vida com dignidade, com respeito a tudo e a todos, com amor no coração. Sentes hoje como um novo sol a iluminar-te o destino?
Caminha agora sob a tua luz, porque o amor cobre multidão de pecados. O amor, você só vai saber o que é o amor se souber isso aqui na ponta da língua. No entanto, Senhor, tenho amado e tenho sede de amor. Redarguiu. Tua sede é real. O mundo viciou todas as fontes de redenção. E é imprescindível compreenda que essas suas sendas a virtude tem de marchar por uma porta muito estreita, Maria. Você vai ter que passar pela porta estreita da vida. A porta estreita, você vai ter que aprender a passar e deixar certas coisas para trás. O orgulho, a intolerância, a violência, o revólver, a faca, as brigas, as palavras horríveis que você fala toda hora e todo dia. Seus maus pensamentos, suas más ações, isso tudo você não vai conseguir passar na porta estreita. Que maravilha esse pensamento de Jesus! A porta estreita. Geralmente um homem deseja ser bom como os outros, ou honesto como os demais, esquecendo que o caminho onde todos passam é de fácil acesso e de marcha sem edificações. A virtude do mundo foi transformada na porta larga, Maria. Na porta larga da convivência. Bebidas, todos os alcoólicos fazem um mal tremendo. Cigarros. Você não vai fumar o cigarro, agora inventaram o cigarro eletrônico. E os ignorantes, os analfabetos, continuam querendo fumar. Vejam como é que está o mundo. Querem sexo desorganizado, querem usar drogas. O Brasil é o primeiro consumidor de álcool no mundo. De cachaça, de vinho, de cerveja, de uísque, de vodka. Tudo que faz mal, tudo que o homem não precisa. É o primeiro consumidor de cocaína. Somos o terceiro do mundo em gente presas. Somos o primeiro do mundo que mais matamos por revólver e faca. Somos o primeiro no mundo em matar as mulheres por feminicídio. Vejam, olha a situação que nós estamos. Há os que amam e os que lhes pertencem ao círculo pessoal, os que são sinceros com seus amigos, os que defendem seus familiares, os que adoram os deuses do favor. É isso que o mundo quer. Você vai na igreja uma vez por semana, faz assim, e você só quer o milagre. Você vai na sua casa religiosa, toma um passe e quer fazer o resto da semana toda, sem fazer nada, ficando na ignorância, no ócio, na preguiça, e só falando mal dos outros. O que verdadeiramente ama, porém, conhece a renúncia suprema a todos os bens do mundo. Vive feliz na sua senda de trabalhos para o difícil acesso às luzes da redenção. O amor sincero não exige satisfações passageiras, que se extinguem no mundo com a primeira ilusão. Que se extinguem no mundo com a primeira ilusão. O amor sincero não exige satisfações passageiras, que se extinguem no mundo com a primeira ilusão. Vejam vocês, com a primeira ilusão.
Vejam, aquela interrogação pareceu despertá-la para meditações mais profundas. Maria sentiu-se amparada por uma energia interior diferente que até então desconhecera. A palavra de Jesus lhe honrava o espírito, convidava a ser mãe de seus irmãos em humanidade, aquinhoando-os com os bens supremos das mais elevadas virtudes da vida. Quais são as virtudes mais elevadas? Paciência, respeito a todas as leis, educação, serenidade, brandura, pacificação do coração, misericórdia, humildade, simplicidade, coração limpo, ou seja, a paz que o Cristo nos oferece. Senhor, doravante renunciarei a todos os prazeres transitórios do mundo, disse ela, para adquirir o amor divino que me ensinastes. Acolherei como filhas as minhas irmãs no sofrimento, procurarei os infortunados, para aliviar-lhes as feridas do coração. Estarei com os aleijados e leprosos. Nesse instante, Simão Pedro passou pelo aposento, demandando o interior e a observava com certa estranheza. Senhor, quando partides, disse ela, desse mundo, como ficaremos? Jesus compreendeu o motivo e o alcance de sua palavra e esclareceu. Certamente partirei, mas estaremos eternamente reunidos em espírito. Ele nunca nos deixou, está todo dia conosco. Quanto ao futuro, com o infinito das suas perspectivas, é necessário que cada um tome sua cruz em busca da porta estreita da redenção, colocando assim, acima de tudo, a fidelidade a Deus e, em segundo lugar, a perfeita confiança em si mesmo. Vai, Maria, sacrifica-te e ama sempre. Longo é o caminho difícil, a jornada, estreita é a porta, Maria, dos céus, mas a fé remove os obstáculos. Nada temas, Maria, é preciso crer somente. Mais tarde, humilde e sozinha, resistiu a todas as propostas condenáveis. Passou a resistir às propostas condenáveis do materialismo selvagem, da sexualidade selvagem. Para uma nova queda sem recursos para viver, trabalhou pela própria manutenção em Magdala e Dalmanuta. Foi forte nas horas mais ásperas, alegre nos sofrimentos mais escabrosos, fiel a Deus nos instantes escuros e pungentes. De vez em quando ia às sinagogas, desejosa de cultivar a lição de Jesus. Ela compreendeu que palmilhava agora o caminho estreito, onde ia sozinha, só, com a sua confiança em Jesus. Olha a beleza de você fazer essa transformação da estrada, da porta larga para a porta estreita. É aonde você vai fazer um esforço próprio. Tem nada de mediunidade, nada de milagre. É estudando
e se esforçando para abandonar, tirar de dentro de você as ervas daninhas do materialismo selvagem, das bebidas, do álcool, das drogas, da mitidez à besta. Você vai deixando tudo e vai cultivando as virtudes aprendidas com Jesus. Então é aí que Jesus diz para ela, mostra para ela, que ela estava estava passando pela porta estreita da verdade. Foi quando viu Jesus aproximar-se já depois da morte dele. Então ele apareceu para ela em espírito. Ele mostrou que a vida continua mais firme do que nunca. Foi quando viu Jesus aproximar-se, mais belo que nunca. Seu olhar tinha o reflexo do céu e o semblante trazia um júbilo indefinível. O mestre estendeu-lhe as mãos e ela se posternou, exclamando como antigamente, Senhor! Jesus recolheu-a brandamente nos braços e murmurou, Maria, já passastes a porta estreita, Maria. Pelos seus esforços, pela sua dedicação, pela sua renovação nos ensinamentos de nosso Pai que está nos céus, que nos criou. Você passou a amar de verdade, amor muito, após o aprendizado dos ensinamentos que nós passamos para você e que você os recolheu, compreendeu, entendeu, assimilou e passou a praticá-los. A praticá-los. Que coragem! Que verdadeira cristã você se transformou pela sua própria força de vontade. Amastes muito, Maria. Vem, eu te espero aqui nos céus. O céu aqui é apenas um estado da alma. Por quê? Porque você soube abandonar a porta larga da vida e soube passar pela porta estreita dos céus, que eu tanto tenho falado. E os nossos irmãos são teimosos em não quererem compreender, aprender. Eles preferem as portas largas desse mundo materialista, mundo de guerras, de drogas, de troca de sexo à vontade, de uma desorganização social tremenda. Em vez de nós procurarmos conhecer Deus, estudar as suas leis e nela nos enquadrarmos, para sermos verdadeiramente filhos de Deus, sabermos nos conduzir pelos nossos próprios esforços, pela nossa própria fé raciocinada, praticando o ato jurídico perfeito, porque é embasada nas leis de Deus. Praticando os atos jurídicos perfeitos, porque é embasados nas leis de Deus. E subindo com a coragem jurídica divina os degraus da perfeição. Essa foi uma reflexão que queríamos trazer para todos nós, principalmente para nós, aqui no nosso núcleo de estudos jurídicos e espíritas e jurídicos Gesiel, com todas suas aulas vídeo
no Instagram, no Facebook. E no YouTube. Muito obrigado pela atenção. Estudem somente em livros seguros. Tornem-se alunos responsáveis, obreiros do nosso Pai, do nosso Criador e do nosso orientador jurídico divino, Jesus Cristo. Fraternal abraço, muito obrigado pela atenção.